Toda a farsa criada em 2018 com a eleição do Bolsonaro e toda aquela celeuma criada pelos bolsonaristas, pela campanha do presidente, finalmente morreu. Finalmente chegou ao fim. Os acontecimentos que nós tivemos nos últimos dias colocaram um fim, uma pá de cal em toda aquela história, em toda aquela mentiraiada que foi criada pela campanha de Bolsonaro e que muitas pessoas acreditaram. E eu não as culpo por terem acreditado em Bolsonaro. Bastava simplesmente procurar na internet que iriam encontrar essas informações a respeito de Bolsonaro, que ele era um preguiçoso, que ele nunca gostou de trabalhar, que ele sempre foi alguém da velha política. Mas a gente sabe que no momento de eleições, os ânimos e as desconfianças ficam muito exaltados, então você mostra lá pra pessoa, olha, o Bolsonaro falava que usava o apartamento funcional para comer gente, defendia torturador. As pessoas não acreditavam muito nisso, não, isso deve ser fake news, isso aí é mentira, isso aí é papagaiada, e acabaram embarcando em uma mentira. Ou, pelo menos, acabaram em acreditar em algo que Bolsonaro nunca falou que era. Bolsonaro nunca falou que era trabalhador, nem apresentou proposta de governo. Para vocês verem que tudo que Bolsonaro está fazendo agora, ele já disse que iria fazer na campanha. Ou seja, nada. Porque Bolsonaro e trabalho, vocês sabem que são expressões, que são termos, que são nomes, que são coisas completamente diferentes. Bolsonaro morre de medo do trabalho, ele tem laborfobia. Mas, como estava dizendo, nos últimos dias, finalmente, toda essa farsa, ela acabou. E o Vinícius Torres Freire sintetizou esses pontos da campanha de 2018 e como eles se encerraram. Em um texto muito bem escrito, feito por ele na Folha de São Paulo, mas tem um elemento adicional que eu quero começar essa reflexão por esse elemento que o Bolsonaro falou no dia de hoje. Então clique no botão de gostei, ative as notificações e se você quiser ter mais conteúdo sobre política, você pode se tornar membro do canal. São 2 vídeos adicionais por semana contando histórias sobre a política por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato. Mas o que o Bolsonaro disse hoje? O Bolsonaro simplesmente riu da cara dos eleitores, chamou indiretamente de palhaços, porque ele falou assim, eu sou o Centrão, eu sou do Centrão, eu fui do PP durante 30 anos, durante muitos anos, então eu sou alguém do Centrão. Eu converso com todos eles, eu converso com o PL, eu converso com o PP, eu fui do partido do Ricardo Barros, então eu sou do Centrão. Sempre fui e praticamente disse que ele continua sendo. O que é óbvio, já que quem comanda o governo hoje é o Centrão. Bolsonaro tenta dar ali alguns roupantes de domínio, de controle, mas a gente sabe que o Bolsonaro está muito bem com o governo dele sendo comandado pelo Centrão. Porque como eu falei no início do vídeo, Bolsonaro não gosta de trabalhar. Ele é um preguiçoso. Eu vou falar uma palavra que soaria muito ofensiva, mas essa palavra começa com V. Então acabou essa farsa que Bolsonaro era alguém da nova política. Como alguém com 30 anos de parlamento seria da nova política. Hoje ele falou que ele é do Centrão. E aí, o que o Vinícius Torres Freire pontuou? Porque quarta-feira foi um dia cabalístico para nós enterrarmos todas as mentiras, todas as farsas, todas as histórias que foram criadas nos últimos 3 anos e que nos deixaram, pelo menos os mais sensatos, enojados ou enjoados, como você queira falar. O texto do Vinícius na Folha de São Paulo tem o seguinte título: Um dia de morte para as mentiras do candidato Bolsonaro. Teto caído soterra Guedes. A primeira questão foi essa. Porque Paulo Guedes falava que ele era um liberal. Ele falava que ele era um economista. E algumas pessoas acreditaram que o Guedes era um economista. O Guedes não é um economista. Ele é um investidor, ele é um aplicador, ele é um empresário. Agora, economista ele não é. Ele fez doutorado em Chicago. O que ele escreveu? Como um aluno de doutorado, como um doutor, alguém que tem o título de doutor, precisa ser um acadêmico. Pelo menos tem que ter escrito alguma coisa. O que Guedes escreveu? Não escreveu absolutamente nada. Ele não é um grande pensador econômico, ele não sabe fazer um cálculo econométrico. Guedes não sabe fazer absolutamente nada. E ele não é um liberal. Guedes não é um liberal, ele é simplesmente um interesseiro, que se mostrou isso, um ressentido, alguém sedento de poder, querendo mostrar para as faculdades do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, a FGV do Rio de Janeiro, que ele tinha condições de estar lá, de ocupar uma cadeira. Mas obviamente, como ele é um péssimo economista, um péssimo acadêmico, um péssimo intelectual, que nunca escreveu absolutamente nada na vida, ele não tinha condições de ser um professor, de ser um acadêmico de universidades, que mesmo sendo universidades particulares, são universidades particulares renomadas na área de gestão. Então ele não tinha a mínima condição de ocupar esses postos.
E agora Guedes mostrou que ele também não está nem um pouco preocupado com o liberalismo econômico ou com qualquer tipo de liberalismo, porque na última quarta-feira houve a votação da PEC do calote, a PEC dos precatórios, e o governo forçou que essa PEC fosse aprovada, porque destinou quase R$ 1 bilhão para que o Arthur Lira pudesse fazer as suas negociações. E cada deputado recebeu aproximadamente 15 milhões de reais para votar a favor da PEC. A PEC que oficializa, a PEC que constitucionaliza a pedalada fiscal. Porque os precatórios já foram julgados. Os precatórios são direitos adquiridos da população, ou de parte, dos cidadãos que recorreram à justiça para que o governo pagasse as dívidas com eles. E o que o governo fez? O governo quer rolar essa dívida, o governo quer fazer uma pedalada fiscal. A mesma pedalada fiscal, ou não a mesma situação, mas pedalada fiscal essas que foram responsáveis pelo impeachment de Dilma Rousseff. O Guedes faz a mesma coisa. Esse não é o liberal? Esse não é o liberal que respeita o tripé econômico? Ele não está preocupado com as metas fiscais? Uma balela da campanha de Bolsonaro que foi criada e engolida por uma parcela significativa da população. Pelo menos eu posso me orgulhar que sempre achei Guedes um imbecil. Vamos continuar aqui. Porque Bolsonaro falou que ele era da nova política. Lembram da nova política? Que ele não fazia conchavos, que ele não negociava. Uma mentira. Porque como eu falei no vídeo, e o Torres Freire também cita aqui, nós tivemos na última quarta-feira o escândalo das emendas do relator. R$ 1 bilhão praticamente de reais destinado aos deputados. E essas emendas do relator, criadas pela Câmara dos Deputados no ano de 2019, ou seja, já no governo Bolsonaro, são um grande escândalo. Elas são um mensalão institucionalizado, porque o mensalão lá atrás, ele ocorria por baixo dos panos. O mensalão era um desvio de verba, um pagamento de propina para os deputados, tudo feito por baixo dos panos, na ilegalidade. Mas as emendas do relator é o mensalão institucionalizado, é o mensalão legalizado, porque uma parcela do orçamento da União vai para o presidente da Câmara dos Deputados e ele pode destinar da forma como ele bem quiser. Isso, claro, aumenta a corrupção, porque as taxas, os valores, não possuem tanta transparência assim, o que é, obviamente, um prato cheio para a corrupção. Mas corrupção e Bolsonaro, vocês sabem que eles se entendem muito bem. Não grandes corrupções na casa dos milhões, mas aqueles pequenos delitos, como a rachadinha, como o chocolatinho, como o Carluxinho, tudo isso funciona muito bem com Bolsonaro e essa aura de nova política caiu por terra, porque Bolsonaro negocia com o Centrão, com o seu mensalão, o Bolsolão. E por fim, na quarta-feira, nós tivemos mais uma vez um episódio que praticamente finda a Lava Jato, sacramenta o encerramento da operação, com o Bolsonaro dizendo no seu depoimento para a Polícia Federal que Sérgio Moro pediu cargo para o STF. E o Moro veio dizer o seguinte: olha, mas eu não me vendo por cargos. Você não se vende por cargos? Você não quer cargos? Então por que você assumiu o Ministério da Justiça? Isso é um cargo. Se Moro não queria cargos, por que ele assumiu o ministério? Percebam a contradição disso. Moro é alguém que quer cargos. Tanto é que se filiou ao Podemos para sair como candidato à presidência da República no ano que vem. Ele que sempre quis combater a política e ele que mais uma vez mostrou que fez política durante todo momento, todos os períodos da Lava Jato. E juntamente com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Os bastiões do combate à corrupção, aqueles que diziam que não fizeram política, justamente os dois, os grandes expoentes da Lava Jato, agora entram para a política, mostrando que eles sempre fizeram política. E ambos foram aqueles que decretaram o fim da Lava Jato. Foi Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Não foi o STF, não foi o governo Bolsonaro, não foram os deputados. Tudo bem que eles puderam ter colaborado com isso, mas o grande passo para o fim da Lava Jato se deu com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que conversaram em privado, que solaparam o processo legal, que passaram por cima de todas as leis que nós temos no país para condenar determinadas pessoas. Houve uma perseguição da Lava Jato, passaram por cima dos processos, fizeram política com a Lava Jato e agora ambos entram na política, consolidando toda a caminhada de quase 10 anos. E assim, mostrando para todo o país que a Lava Jato, também no final, acabou se tornando um instrumento político, corrompida por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que agora entram na política. E por mais irônico que possa ser, 2 episódios também que acabaram com essa farsa dos últimos anos, foi o Sérgio Moro reclamando da falta de transparência, da falta de isonomia,
com o depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal. Sérgio Moro reclamando de isonomia, ele que não teve isonomia com os condenados ou com os indiciados pela Lava Jato, e Deltan Dallagnol, que sai do Ministério Público para entrar na carreira política, deixando mais de 50 processos administrativos nas costas, sendo que ele justamente pode ser um ficha suja por alguns processos que ele tem junto ao Ministério Público pelas ações dele na Lava Jato. Imaginem só a ironia, Deltan Dallagnol sendo impossibilitado de disputar as eleições por ser um ficha suja. Ele que vai ter que pagar uma indenização por Renan Calheiros. Se eu sou Renan Calheiros, eu pego o dinheiro do Deltan Dallagnol, faço o implante e com o restante eu coloco um óculos muito mais bonito do que os atuais que ele está usando. A farsa toda se encerrou, toda a farsa chegou ao fim na última quarta-feira. Um dia para, talvez, celebrarmos. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.